Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Devocional Intencional do dia 19 de janeiro de 2026. Vamos ler hoje Êxodo de 7 a 10. Esse contexto, ele traz as 9 pragas das 10 que Deus proporcionou a Faraó, Deus proporcionou ao povo do Egito por conta da dureza do coração de Faraó. Então, mais uma vez, eu trago inúmeros insights, dessa vez com mais tranquilidade. Eu diria até que com uma reflexão até maior para a minha própria vida. Eu trago esses conceitos para vocês, esperando que vocês levem para si também. Lembrando que eu faço questão de que vocês leiam o trecho. Eu sugiro até a seguinte ordem: leia o trecho, depois leia os pontos devocionais, decida aquilo que é útil para você, sem deixar de valorizar o fato de que, se você tiver algum aprendizado próprio na tua leitura, já coloca em prática intencionalmente, que é isso que Deus quer. Ou fica atento, porque Deus vai te usar para falar com alguém. Êxodo 7, eu quero ir contigo para o versículo 11, quando o texto diz assim: os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Esse mesmo texto, ele vai se repetir umas 3 ou 4 vezes aí, dando conta de que Deus pedia para que Moisés e Arão fizessem algo e Faraó pedia para que os magos fizessem a mesma coisa, e eles faziam. Até que vai chegar em uma praga, na praga dos piolhos, que eles não vão mais conseguir fazer. E vai chegar um momento aqui que eles vão reconhecer que o Deus de Israel é o Deus que faz as coisas. O meu aprendizado com isso, ele é muito criterioso, porque a cada dia que passa eu vejo muitos de nós cristãos consumindo muita coisa, consumindo textos fora de contextos, pegando profecias ou profetadas e acreditando que aquilo é Deus que está fazendo, mas na verdade não é. O que Deus diz tem relação com a Bíblia, direta, de fácil interpretação e de fácil aplicação. Esse é um alerta para você. Cuidado com o que você consome. Seria pretensão minha pedir para você, no que diz respeito à Bíblia, ficar só aqui comigo, porque eu tenho trazido a Bíblia pela Bíblia, sem curiosidades, sem filosofias ou muitas teologias, procurando entender aquilo que acontece na palavra para trazer para mim e para a sua vida. Mas claro, eu não vou fazer isso, não me julgo na competência de fazer isso. Consuma outros conteúdos, visite outras coisas, mas cuidado, nem tudo que é feito alegando ser Deus é de Deus. Visite a palavra. Essa é a intencionalidade do aprendizado, para você saber se é o que está acontecendo. No capítulo 7 ainda, lá dos versículos 22 a 25, um texto vai dizer: ele não deu atenção a eles como o Eterno havia dito. Na nova versão internacional vai dizer que Faraó deu as costas. E aqui claramente eu vejo que começa um teste na vida de Moisés, um teste de rejeição. Eu já comentei que Deus ordenou Moisés, mas ele alertou que ele seria rejeitado. Mesmo assim, Moisés foi. Faraó deu as costas. E isso vai acontecer. Nesse trecho que nós estamos lendo, vai acontecer 9 vezes. Nas 9 pragas, Moisés vai e Faraó rejeita. Eu estava pensando aqui muito para o lado profissional, para quem precisa vender, para quem está eventualmente vivendo um dilema financeiro e precisa oferecer, para quem está começando a empreender que precisa se divulgar. Deus está me dizendo assim: olha, se oferece, vende. A rejeição, ela não é contra você, ela é eventualmente acerca daquilo que você está oferecendo, mas você precisa oferecer, você precisa aparecer. Vai que esse é o seu caso hoje. A rejeição, ela precisa ser testada e ela vai ela vai me tornar cada vez mais forte. No capítulo 8, um texto bem simples ali entre os versículos 1 e 4. Estou lhe avisando. Isso aqui é Deus falando para Faraó que ele quer que aconteça algo através de Moisés e de Arão, e que ele está dizendo assim: olha, eu estou te dando um alerta. Se você não atender agora, isso pode piorar bastante a sua vida. O aprendizado é: o que Deus está te avisando, está me avisando. Eu peguei aqui, viu? Eu peguei. O que ele está dizendo? Pare agora, antes que você perca o controle, depois não coloque na minha conta. O que é que você tem feito que hoje pode não ter nada a ver, ou pode ser apenas uma besteira, mas que Deus está te alertando? Meu filho, minha filha,
Pare de fazer isso. Não sei por que me veio à memória uma das partes dos devocionais anteriores, onde Levi e Simeão tiveram a sua ira, a sua raiva apontada por Deus. Cuidado com a sua ira, cuidado com a sua raiva, antes que ela gere consequências desastrosas na sua vida e você não tem como voltar atrás. Deus está dizendo isso aqui para mim, eu espero que Ele esteja dizendo para você também. Ainda no capítulo 8, finalizando o versículo 14, por todo canto havia rãs mortas amontoadas em pilhas enormes e o país inteiro cheirava mal por causa delas. Isso aqui é óbvio, né? As rãs, elas morreram, a praga cessou, mas o mau cheiro ficou. Quero até abrir uma parte aqui para dizer para ti que eu conheço muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas acabaram sofrendo consequências de atos anteriores. Aceitar Jesus é o transporte para uma nova vida, mas não elimina o mau cheiro do que aconteceu. Eu estou falando de consequências. Não há condenação para quem está em Cristo. Mas diante de certos reveses, é preciso que eu e você tenhamos maturidade para lidar com aquilo. Tem horas que não dá mais para fazer nada. É só descansar, dar a cara a tapa mesmo e viver um dia após o outro para que isso passe e que gere um grande aprendizado na sua vida. Fico alerta. Mais uma vez, evite consequências e peça pela misericórdia de Deus para que elas não venham acerca daquilo que já foi feito. Ele pode ter essa misericórdia, perdoar, Ele já nos perdoou, mas Ele pode ter essa misericórdia. No versículo 15 do capítulo 8, mas quando o faraó viu que a situação estava resolvida, permaneceu obstinado e não cumpriu com a sua palavra, como o Eterno havia predito. No texto, eu coloquei um outro trecho que acontece isso com o faraó também. Claramente, o pedido de socorro na hora da necessidade e o abandono na hora da solução. Isso já aconteceu com você? Eu me pus a pensar aqui nisso. Quando eu tenho uma necessidade, eu peço a Deus, Ele atende, eu sou tendencioso a esquecer. Eu me coloco aqui vulneravelmente como humano para lhe dizer isso. Lhe coloco também em prática intencional de avaliar o que Deus me livrou que eu considero voltar sem querer. Percebe que todo esse texto ele vai se encontrando? É um aviso. Volte de onde você saiu, ou honre a palavra que você deu. Pessoal, eu não vejo aqui um Deus que vai penitenciar. Eu vejo só a questão da consequência sendo alertada aqui. Se você saiu de uma situação difícil, cuide para não voltar para lá, especialmente se você reconhece que foi Deus que tirou. Versículo 19, capítulo 8, os magos disseram a Faraó, é a mão de Deus. Aquilo lá que eu citei, né? Muita gente usando o nome de Deus para revelar, para falar, para profetizar. Aí tem uma hora que essas pessoas reconhecem. Isso não é comigo. Isso é literalmente de Deus. Aqui eu volto à questão da sua postura, do seu testemunho, porque aquela pessoa mais difícil, aquele seu parente mais difícil, ele vai ver Deus em você. E as coisas que acontecerão na sua vida, especialmente se você estiver agindo intencionalmente, serão o reconhecimento da glória de Deus na sua vida. Pessoas vão te procurar para saber o que foi que você fez. E no fundo, você vai dizer, a única coisa que eu fiz foi obedecer a Deus. Versículos 20 a 23, eu ainda estou no capítulo 8. Deus vai mandar mais uma praga e ele vai dizer o seguinte, mas quando isso acontecer, eu vou isolar Gozen, onde o meu povo vive, como se fosse um santuário. As moscas não chegarão ali. Povo de Deus é guardado por Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Tem muita gente que diz, depois que eu me batizei piorou, depois que eu aceitei Jesus piorou, depois que eu comecei a fazer o devocional piorou. Não, isso não acontece. Quando alguém está em Cristo é nova criatura. A Bíblia garante que se eu nasci de novo, o mal não toca em mim. Entretanto, ele vai continuar perturbando. E a perseguição tende a piorar. Ele anda ao derredor, procurando brecha para acessar a minha e a sua vida. E é aqui onde tem a prática intencional. Se tem algo dando constantemente errado na sua vida, avalie quais são as brechas que estão sendo abertas. Uma brecha ela começa pequena, depois ela torna grande. E aí, quando torna grande, você perde o controle e volta ao ponto. Arca com as consequências. Cuide para que sua vida seja um alerta de obediência a Jesus, de dignidade, de integridade, de caráter, para que o inimigo não venha sobre você e você queira atribuir isso a uma nova transformação que você está vivendo na sua vida. O texto continua dizendo, farei uma clara distinção entre o meu povo e o seu povo.
ele dizendo a Faraó: o povo de Deus é guardado, é protegido. Versículo 25 do capítulo 8, Faraó diz: podem ir sacrificar o seu Deus, mas façam isso aqui nesse país. Mais adiante, no versículo 27, Moisés diz: queremos permissão para uma viagem de 3 dias deserto adentro e para sacrificar o nosso Eterno, conforme ele nos instruiu. Perceba que parece que Faraó ele vai atender o que Deus está pedindo, mas ele não vai atender da forma que Deus está pedindo. Hoje, quando eu estava orando sobre esse devocional, o Senhor me disse: pode ser que apareça algo na sua vida que vem travestida de oportunidade, mas não é. E sempre coloque os seus olhos. Isso glorifica a Deus. Não seja ingênuo, não se engane acreditando que isso é de Deus. Não tente manipular a situação para parecer que seja de Deus. Indo para o capítulo 9, agora vamos para a quinta praga, no versículo 12. E o Eterno fez aumentar a obstinação do faraó. Claramente, o total controle de Deus até sobre o coração do inimigo. O faraó estava sendo obstinado pelo próprio Deus, obstinado pelo próprio Deus. Para quê? Para que o povo do Egito, através da submissão do seu maioral, entendesse que Deus era o Senhor de Israel, que o Senhor de Israel era Deus. Por isso que eu reforço, te acalma. Deus controla tudo. Ele controla até o mal. Por isso eu e você não devemos dar brecha. Capítulo 9 ainda ali, entre os versículos 13 e 19. Mas eu mantive vivo por uma única razão: fazê-lo reconhecer o meu poder, para que a minha reputação se espalhe por toda a terra. Nós estamos falando aqui da reputação de Deus, que fez aquilo e que faz até hoje, se for preciso. Chegamos no capítulo 10, a 9ª praga, e o que Deus falou comigo aqui para falar para você está lá no último versículo do capítulo 10, no versículo 29. Moisés disse: seja como você quer, você nunca mais me verá. Lembra da história da rejeição? Lembra que Moisés não queria ir? Lembra que primeiro ele falaria para Arão, depois você vai observar que ele fala com Arão e agora ele fala sozinho. Ele nem precisa mais de Arão. Por quê? Porque de tanto ser constante, de tanto ser resiliente, de tanto persistir, você acaba aprendendo. O que você quer começar hoje, que não começa porque é difícil? O que você quer fazer hoje, que não faz porque acredita que vai demorar muito tempo? Eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, faz, porque depois você fica melhor. E o tempo vai passar do mesmo jeito. Não importa se isso vai requerer de você resiliência, persistência ou todas as outras coisas que nós vimos aqui em Moisés. E aí, como uma novidade na tranquilidade desse devocional de hoje, eu quero lembrar de Jesus Cristo, que é o nosso motivo, que é o maior plano de Deus para a nossa vida. Jesus, ele foi rejeitado como Moisés. Jesus, ele sofreu como Moisés, ele passou por dilemas como Moisés ao longo da história. Nós vamos ver muito isso, mas ele persistiu para cumprir a missão dele, que, diga-se de passagem, não era uma missão fácil. Morreu por mim e por você. E toda a Bíblia, em suas perspectivas, elas apontam para Jesus. Eu resolvi falar isso para que a gente nunca esqueça que Jesus Cristo é o motivo da Bíblia ter sido escrita. Jesus Cristo é o maior plano de Deus para as nossas vidas. É Ele quem transforma, é Ele quem modifica. E todas essas coisas que eu estou compartilhando ao longo desses últimos 19 dias, elas não são possíveis pela inteligência humana. Elas só são possíveis se você fortalecer cada vez mais um relacionamento com Jesus. Não é uma religião, é uma pessoa, é um ser, é um reino, é um poder. Então, faço questão de terminar isso falando de Jesus Cristo. Inclusive, nós vamos ler Êxodo 11, 12 e 13. A 10ª praga vem aí. E nessa 10ª praga, dentro do contexto histórico, dentro do contexto bíblico, nós começamos a entender por que Jesus veio de verdade. Aqui, nos próximos capítulos, vem o sinal de que Jesus vem e vem o sinal de por que ele vem. Espero que você continue aqui comigo para desfrutar desse momento. Esse foi o devocional de 19 de janeiro de 2026.